E aí, pessoal, vamos tocar guitarra? Oi pessoal, eu sou o professor Marcelo Puccini, eu tô aqui na Escola Música Mania e hoje eu venho falar de guitarra. Se você já toca guitarra, esse vídeo pode ser muito básico para você. Mas se você tá começando agora, eu tenho algumas dicas importantes que com certeza vão te ajudar. A primeira coisa que a gente tem que falar quando está começando a tocar guitarra é cuidar muito bem da postura. E nesse ponto eu acho importante dizer que não existe uma postura correta. Cada guitarrista toca de um jeito, cada um tem um instrumento que se adapta melhor ao seu corpo. No entanto, algumas informações são interessantes e algumas dicas podem te ajudar. O princípio mais básico é o conforto. O instrumento tem que estar confortável e você tem que estar confortável tocando o instrumento. É importante você tocar sem nenhuma tensão, é importante também você cuidar da sua coluna, para que não te dê dor nas costas. Existem dois tipos básicos de posicionamento da guitarra. Ou a gente segura na posição clássica, que é assim chamada por causa do violão clássico, e nesse caso a gente vai apoiar a curvatura inferior da guitarra aqui na nossa perna esquerda, tá? Obviamente eu estou falando de instrumentistas destros, tá? A perna, ela eleva um pouquinho o instrumento e deixa o braço numa posição confortável. Então eu consigo segurar o instrumento numa posição que causa pouquíssima tensão no corpo. Nessa posição, chamada posição clássica, é importante que a gente fique um pouco mais para frente na cadeira, né? A gente senta um pouco mais na parte da frente da cadeira para conseguir melhor essa posição. A outra posição a gente também chama de posição casual. Nesse caso eu vou apoiar a guitarra na minha perna direita e eu posso inclusive cruzar a perna para ficar com ela mais confortável. Essa posição, ela permite que eu encoste na cadeira se assim quiser. Bom, eu queria falar um pouquinho de mão direita. A mão direita é aquela que segura a palheta. Ela também tem um posicionamento mais agradável se você tomar cuidado de colocar o seu antebraço aqui na parte superior da guitarra e você chegar perto dos captadores apoiando uma parte interna da sua mão na ponte. Esse posicionamento é bastante confortável e vai te auxiliar. Outra coisa é com relação à forma de segurar a palheta. Não existem fórmulas 100% corretas. A gente vê muitos guitarristas, um exemplo típico é o Ed Van Halen, que palheta de um jeito exótico, diferente. O cara palheta daquele jeito e consegue palhetar muito bem, é lógico. Como você pode ter uma certa dificuldade de palhetar como o Van Halen ou como o Jimi Hendrix, a gente pode optar por uma palhetada mais simples e nesse caso você vai segurar a palheta com o teu polegar e o indicador nessa maneira aqui, ó, deixando só a pontinha da palheta para fora. Bom, pessoal, a mão esquerda ela é muito importante também, né? É ela que vai fazer todos os acordes, melodias e solos no braço da guitarra. Então aqui vão algumas dicas também do posicionamento correto da mão esquerda. A primeira delas é com relação ao polegar. Você vai encontrar muitos guitarristas que utilizam o polegar aqui, ó, na parte de cima da escala, tá? Apesar disso aqui ser um recurso muito interessante para, por exemplo, quem gosta de puxar bends na guitarra, apesar de ser um recurso muito interessante, quando a gente necessita de uma certa abertura, a posição de polegar aqui em cima ela atrapalha a abertura dos dedos. É difícil com o polegar aqui em cima alcançar, por exemplo, a distância de 5 ou 6 casas. Então, a posição que eu recomendo é uma em que o polegar fique atrás do braço, escondido, normalmente na parte do meio do braço da guitarra. Aqui nessa parte do meio, a parte mais externa, é a parte mais indicada para a gente colocar o polegar. Além disso, eu queria chamar a atenção também ao correto posicionamento dos dedos 1, 2, 3 e 4. Esses dedos, eles precisam pressionar as cordas de forma a não pressionar a corda de baixo ou não interferir no som da corda de baixo. Então, nesse caso, é importante que a gente pegue bem com a pontinha do dedo, certo? A ideia é buscar precisão. Se eu consigo colocar bem a ponta do dedo e meu polegar posicionado lá atrás, eu consigo uma boa precisão e um som bacana. Presta atenção também quando você posicionar o seu dedo, se ele está próximo do traste. Se o dedo ele fica meio afastado do traste, então isso significa que o som pode sair trastejado, que é aquele som de arranhado típico que alguns instrumentos fazem. Bom,
Bom, legal, pessoal. Com relação à postura, eu já cobri o básico e essencial. O importante mesmo é você buscar uma integração do instrumento com o seu corpo e para isso não tem jeito, você tem que tentar bastante, você tem que fazer bastante para achar o posicionamento correto. Você vai sentir que existem algumas posições que são mais confortáveis, outras que provocam dor, então fuja daquelas que provocam dor e pode apostar nas que causam conforto, que realmente é por aí. Se você gostou, dá um joinha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de visitar nossa fanpage no Facebook e aguardo vocês na próxima. Tchau!